Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É com satisfação que dou as boas-vindas para mais um webinar. Meu nome é Celso Bellini, sou responsável pela área comercial da Linter Sistemas. Durante muitos anos, o planejamento da produção nas indústrias foi estruturado principalmente com base nos sistemas ERP e no MRP, para fazer a explosão de necessidades. Esses sistemas trouxeram grandes avanços para o planejamento de materiais e para a organização das ordens de produção. Mas o ambiente industrial mudou muito. Hoje, as empresas trabalham com um mix muito maior de produtos, maior variabilidade de demanda, lotes menores e uma pressão cada vez maior por preços e prazo de entrega. Nesse cenário, muitas indústrias começaram a perceber uma limitação importante. O RP ele planeja muito bem materiais, mas não necessariamente consegue planejar a capacidade e sequenciamento da produção. Foi exatamente para resolver esse desafio que surgiram os sistemas APS, Advanced Planning Scheduling. E é sobre essa evolução, pessoal, no planejamento industrial que vamos conversar hoje, ok? Tendo em mente esse objetivo, a agenda que eu preparei possui basicamente esses tópicos. Vou falar rapidamente quem é a Linter, uma visão global do Drummer, uma navegação por ele, a mostrar como é que ele trabalha, as conclusões ao final e deixar aberto um espaço para questões. Então vocês podem estar colocando no chat as questões, que na medida do possível no final da apresentação eu vou estar voltando lá para estar respondendo, ok? Muito bem, falando um pouco da Linter, nós somos uma empresa nacional, estamos no mercado desde 1990, ficamos aqui em São Paulo, portanto já há mais de 30 anos aí desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência nos problemas típicos da fábrica. Estamos sempre vendo as novas técnicas e metodologias do supply chain para estar incorporando produtos que é de mais moderno e comprometimento muito forte com o sucesso das implementações. Os principais parceiros são os desenvolvedores de RP, soluções MES, e algumas empresas de consultoria que fazem trabalho de implementação com a gente. Hoje nós temos uma presença mundial em mais de 5 países em função de alguns contratos internacionais. Esses são os clientes típicos da solução Drummer. Como vocês podem perceber, são clientes de diversos portos, segmentos, ERPs e processos diferentes, que acaba demonstrando que a solução é bastante flexível do ponto de vista de parametrização. Muito bem, pessoal, entrando no produto em si, Drummer. Drummer é o baterista, é o tocador de tambor, é o que vai ditar ritmo na fábrica. Esse aí é o grande avanço que a gente encontra hoje nas técnicas de planejamento e programação da produção. Então, o Drummer APS é um conjunto de modos e funções voltados ao planejamento e programação avançada da produção, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e outros recursos. Ele possui um conjunto de módulos que atendem basicamente os 3 principais elos de uma cadeia. Do ponto de vista de fábrica, temos o MRP, que é o gerador, é a base do sistema de planejamento convencional, é o que vai fazer a explosão e gerar as ordens de produção. O que a gente está agregando é o sequenciamento com capacidade finita, esse módulo APS, juntamente com uma gestão visual através desse módulo de Kanban eletrônico e aquela atividade de controle da produção. Aqui em fornecedores, nós temos a extensão desse MRP finito na geração das matérias-primas e necessidade de compras. E aqui do lado de clientes temos o conceito do VMI, para fazer uma gestão dinâmica de reabastecimento de estoques em centros de distribuição, por exemplo. O MPS, que vai projetar volumes de produção baseados nas principais restrições e metas de estoque. E para quem trabalha com o conceito de Engineer to Order, que precisa desenvolver um projeto de engenharia antes de liberar para a produção, temos o Project, que insere o contexto da engenharia. Aqui na base encontramos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o RP corporativo. Em termos de arquitetura, sempre encontramos na base um RP, pode ser qualquer RP de mercado, ou mesmo um legado, um desenvolvimento interno. Temos aqui o Drummer com a base de dados. Podemos encontrar essa camada MES, que é a camada de apontamento de produção, o
Connect é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o RP corporativo e com o MES, se ele estiver presente, populando diariamente ou sob demanda essa base, sobre a qual nós vamos rodar os módulos aplicativos. Ele fala com o RP numa via de mão dupla. Nós sempre temos um processo de comunicação, onde a gente pega a base do RP, extrai dados, transfere para a base do Drummer. Aqui nós temos um ambiente extremamente ágil para fazer simulações, onde você cria os seus melhores cenários em termos de planejamento e programação. E ao final nós temos um conjunto de novas ordens programadas, e aquelas ordens que já estavam liberadas são devidamente reprogramadas. O que a gente busca na base do RP? Nós podemos entender o Drummer como sendo suportado por um tripé. Nós temos a primeira perna de engenharia, onde ele vai buscar no RP os dados de itens, estruturas, centro de trabalho, processo de fabricação, todas as disponibilidades em termos de estoques disponíveis, mais aquilo que está em andamento na produção e em compras, e também uma leitura das demandas. O que eu preciso entregar para o mercado? Qual a carteira firme de pedidos, minhas previsões de vendas? Então essas demandas também são lidas lá da base do RP, e ao final a gente vai devolver para essa base esse plano de ordens devidamente planejadas e programadas na produção. Então percebam que é uma via de mão dupla e nós investimos bastante nesse processo porque a gente entende essa questão de interface com o RP como sendo um calcanhar de Aquiles de um sistema PS. Ele tem que trabalhar muito bem para te dar agilidade nesse processo. Quais são os principais benefícios que a gente consegue atingir com a ferramenta? Então aqui no sentido horário, redução dos lead times, melhoria no on-time delivery, aumento de produtividade, redução dos níveis de estoque, maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, agilidade na definição de prazo de entrega e redução de despesas operacionais de uma forma geral. Esses percentuais que a gente coloca aqui, pessoal, são percentuais que de fato a gente tem conseguido atingir nos nossos projetos de implementação. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou navegar pelo produto para mostrar o que a gente tem a mais a oferecer. Como é que nós partimos para um novo patamar em termos de sistemas de planejamento e programação de produção. O que a gente está inserindo dentro desse contexto? Para mostrar justamente essa evolução que é o foco desse webinar. Então vamos chamar aqui o sistema. Nós começamos fazendo o login, informando aqui o usuário e senha. O sistema ele é multiplanta, multiambiente, multiusuários. O que significa isso? Você com uma única instalação, você consegue controlar planejamento e programação de mais de uma unidade produtiva. Então vamos acessar um ambiente que eu criei especificamente para esse webinar. E aqui já estamos dentro do sistema. Algumas informações gerais em termos de navegação, ele é por menuzinhos, tira o pop-up, você vai abrindo. Com as funções que você mais utiliza, tem aqui 3 idiomas, inglês, português e espanhol, basta clicar aqui para a gente chavear. Esse menuzinho nós encontramos aquelas funções mais usadas no dia a dia, você pode organizar da melhor forma para o seu caso. E eu criei aqui uma organização onde eu tenho essa parte de arquivos, todos aqueles dados cadastrais transacionais que são usados para a gente criar os nossos cenários, as nossas programações. Aqui em processamento é onde você gera de fato o planejamento, a programação, faz as suas simulações, sempre com esse conceito de cenários e verificando o impacto dessas programações em cima de alguns indicadores. Esses Key Performance Indicators, que mostram no final das contas como é que está a sua evolução em termos do seu planejamento, da sua programação, como é que está o nível de entrega no prazo, se você está utilizando bem a sua capacidade instalada, os seus níveis de estoque, quantos setups estão sendo gastos na produção, quanto de mão de obra você está utilizando, enfim. Ele vai mostrar justamente como é que está sendo essa evolução em termos da sua estratégia de planejamento e programação. Muito bem, passando rapidamente aqui, pessoal, dessa parte de arquivos,
só para vocês entenderem quais são os dados que a gente normalmente busca, ele vai pegar lá na base do RP toda aquela base cadastral, aquele tripé. Então nós vamos trazer todo o conjunto de produtos, acabados, semi-acabados, matérias-primas. Para cada um desses produtos tem uma série de parametrização para indicar qual que é a melhor forma de você fazer o seu planejamento, sua programação, como é que você vai identificar os seus gargalos. Cada um desses produtos acabados podemos visualizar do ponto de vista de rede, que nós chamamos rede produto-processo, que nada mais é do que como o produto é feito na fábrica. É uma sequência de estrutura de materiais, o Bill of Material, em conjunto com as operações de processo. Então, o Drummer também é bastante detalhado nessas definições de engenharia, justamente para você descrever a jornada de trabalho que cada item cumpre na fábrica. Quais são as sequências, que tipo de material que ele utiliza, quais são as máquinas, quanto de cada máquina ele vai ocupar, ou seja, é o conhecimento do seu produto e do seu processo de fabricação, representado na forma dessa árvore. Então isso aqui representa a essência da engenharia, com todos os parâmetros associados de centro de trabalho, capacidades, enfim, todos aqueles dados. Além disso, a gente vai buscar também toda a parte de estoques. Então, para cada item, nós fazemos a leitura aqui do estoque disponível, aquilo que está em mãos, aquilo que eventualmente já está encomendado na produção, sob forma de ordens que já estão liberadas no processo, e aquelas ordens que já estão colocadas nos fornecedores também. E, por fim, a gente lê as demandas. O que, que nós temos aqui de pedidos e outros tipos de demandas para cada produto? Então, por exemplo, isso aqui é um produto acabado, eu tenho várias fontes. Eu posso ter pedido firme, que foi colocado por um determinado cliente, uma previsão de vendas, então nós temos as formatações para definir se é pedido, previsão de vendas, as várias origens, para indicar então o que, que o mercado quer para cada um dos meus produtos. Então aqui a gente completa aquele tripé básico. Agora, como é que você usa a ferramenta para criar o seu planejamento e programação? E mais do que isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma sequência onde demonstra claramente até onde vai o planejamento tradicional e o que, que a gente está mudando agora. Então, será que aquela parte inicial, aquele planejamento convencional, ele é necessário, ele continua sendo necessário? Então, vou fazer um passo a passo para vocês entenderem qual que é o paradigma atual, em que ponto que o planejamento atual para e o quanto a gente evolui com a introdução de um APS. Então veja, quando a gente faz esse processo, eu como programador, eu venho aqui e falo, vamos criar um cenário. Eu defino o que, que eu quero fazer. Por exemplo, estamos aqui no dia 26 e eu quero enxergar um ano para frente, ou 6 meses, ou depende do objetivo que eu trace aqui. Nesse caso, estou enxergando demandas até fevereiro de 2027. A partir desse ponto, eu começo o meu processo. Eu faço a leitura de todos os dados que são relevantes para esse processo e agora eu já tenho em memória esse ambiente ágil para criar as minhas simulações. Normalmente, como é que é o processo tradicional, pessoal? Como é que é aquele processo que a maioria de vocês já está acostumado? É você começar primeiro a entender a demanda, o que, que você precisa entregar para o mercado. Então aqui eu tenho nesse grid todas as minhas demandas, pedidos firmes, previsões de vendas, quem são os produtos, quantidades, qual que é a data que foi solicitado, e no final eu vou ter uma visão de qual a data que de fato eu vou conseguir estar atendendo essas minhas demandas. Então aqui eu consigo visualizar, por exemplo, tudo que eu preciso entregar para o mercado. A partir daí, como é que a gente cria o planejamento? Como é que nós estamos acostumados a enxergar isso no nosso dia a dia? Bom, vamos fazer um agrupamento aqui desses clientes para a gente começar a entender como é que é essa sequência. Por exemplo, eu quero visualizar aqui por cliente, dentro do cliente eu quero ver por produto. Aqui eu já consigo ter então uma estratificação dos meus dados. Nesse primeiro cliente eu tenho 6 produtos. O que, que eu tenho para esse primeiro produto aqui? Eu tenho, por exemplo, 3 demandas, um pedido firme, 100 unidades para entregar no dia 27 e 3 previsões de vendas. Aí o planejamento tradicional
Comece a entender, por exemplo, esse quadro num detalhe, levando para o produto em si, onde a gente enxerga isso como se fosse uma balança, por exemplo, 2 pratos. Eu tenho esse meu produto acabado, do lado esquerdo eu tenho demandas, quantidades e datas, do lado direito eu tenho as minhas providências. Tenho uma única ordem de produção para atender o meu primeiro pedido, o resto está desbalanceado. O que a gente faz agora, pessoal? O que a gente está acostumado a fazer? Bom, eu preciso gerar as minhas providências. Eu preciso gerar para a fábrica o que eu devo produzir, o que, quanto e quando produzir para atender as minhas demandas. Ou, em outras palavras, nós precisamos processar o nosso velho e bom MRP, Material Requirements Planning. É aquele planejamento de materiais baseado numa explosão de estrutura. Então, quando a gente gera o MRP ele vai gerar as providências numa situação ideal. Então, eu venho aqui no Drummer e faço essa parte, gestão de demanda. Fala, opa, para eu atender todas essas minhas demandas, eu preciso ter essas ordens de produção, idealmente encerradas nessas datas, que são as datas das demandas. Então ele fez esse processo de geração de ordens baseado em toda aquela lógica que nós já conhecemos claramente do MRP. Quais são as políticas de geração de ordens, como é que é o processo de explosão, vai do produto acabado para as matérias-primas, em cada nível ele vai verificando a quantidade bruta, desconto que já está em andamento, chega nas necessidades líquidas, portanto ele já faz todo um cálculo de explosão, levando em conta não só os materiais, como também os processos. Então ele fala, olha, se eu preciso entregar o produto nessa data que eu preciso programar a montagem aqui, para programar uma montagem aqui eu preciso programar os componentes para cá, e ele foi jogando todas essas etapas aí, como o MRP faz. Então o MRP a gente diz que ele faz uma explosão para calcular o que, quanto e quando numa situação ideal. Aqui que está o grande X da questão, pessoal. Numa situação ideal. Então significa que se você precisa entregar o produto nessa data, dia 27, sexta-feira, você já deveria ter consumido recursos 2 semanas para trás. Idealmente já deveria ter feito. Será que você já fez? Então aí que a gente começa agora a chegar naquela questão. O tradicional é nós pensarmos nessa lógica de MRP. É uma lógica que faz um cálculo, que quanto produzir, numa data ideal. E essa data ideal está levando em conta o quê? Um elemento que, na minha visão, é a principal falha que a gente encontra. É aquela premissa da capacidade infinita. Ou seja, você tem capacidade suficiente para atender todas essas minhas datas ideais. Então aqui a gente já chega num conflito, que é um conflito que a gente enxerga em toda essa sistemática atual de planejamento. É você chegar e falar assim, olha, tá, eu rodei o MRP. Se eu pegar aquela minha lista de demandas, cada um dos meus pedidos, ele vai mostrar que claramente eu preciso para essa data, o MRP está dizendo, você, beleza, você vai entregar nessa data. Só que, analisando a minha capacidade instalada, ou seja, todas essas ordens de produção que o sistema gerou, explodiu em operações, calculou quantas horas em cada recurso eu vou precisar e comparou com a capacidade, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar essa situação. Pegando, por exemplo, a utilização da minha fábrica, ou seja, todos os meus recursos que eu tenho aqui na produção, linhas de montagem, áreas de fabricação, células de fabricação, reatores, enfim, teares, depende muito de como é o seu processo, quais são os seus produtos, mas enfim, todos os seus recursos ficam listados numa escala de tempo, onde ele mostra nesse histograma quanto cada ordem que foi gerada idealmente pelo MRP está me gerando, está me carregando a fábrica. E esses vermelhos que aparecem aqui é justamente aqueles pontos onde ele fala, pô, olha, infelizmente você não vai ter capacidade suficiente para atender a sua demanda.
Esse processo é o processo que nós estamos acostumados. Ele chega até esse ponto. O MRP, ele vem e fala, eu tenho uma lista de ordens que foi gerada para atender todos os produtos acabados, semi-acabados e matérias-primas. Essas ordens de produção geraram essas operações, cada operação consumindo uma determinada carga e avaliando a capacidade disponível, onde eu fiz a leitura dos meus calendários, das minhas disponibilidades em cada um dos recursos, me gerou esse gráfico de utilização. Ponto. Ele para aí. Então a gente está acostumado a chegar até esse ponto. E aqui ainda posso visualizar em alguns outros formatos. Por exemplo, bom, quem é o meu principal gargalo? Por esse gráfico, eu não consigo identificar, mas aqui nos Dremel nós temos a possibilidade de enxergar rapidamente do mais carregado para o menos carregado. Qual que é o setor da fábrica, qual que é a máquina mais carregada. No horizonte como um todo, eu não tenho nenhum gargalo físico. Mas se eu diminuir, por exemplo, a minha visibilidade, o que eu tenho que entregar até o final de maio, daqui 2 meses? Eu já tenho essa área, esse sem trabalho, estourado, carregado. Posso visualizar também nesse formato. Por exemplo, a minha fábrica como um todo, essa linha vermelha são as horas disponíveis que eu tenho. Eu posso visualizar mês a mês, semana a semana, dia a dia, enfim. E essa carga verde é a minha capacidade exigida para atender toda aquela demanda de mercado. Aqui vocês podem ver claramente o furo que a gente normalmente está acostumado a encontrar. Por exemplo, situações onde ele fala, olha, você tem essa capacidade, mas para atender o que o mercado quer, você deveria já ter consumido essa carga no passado. E não dá mais, o passado não dá mais para voltar. Então, esse conflito que a gente encontra hoje é um conflito que está muito presente, independente de qual seja o seu RP, qual seja o seu sistema, você sempre está acostumado a trabalhar dentro desse conflito. Esse conflito que é identificar uma demanda, programar os materiais numa situação ideal e encontrar esse conflito. Então, esse conflito é uma coisa que a gente está muito acostumado. E para resolver esse conflito, o que o pessoal acaba fazendo? Na maioria das empresas que a gente visita, acaba desenvolvendo um conjunto enorme de planilhas, de controles em paralelo para tentar, agora, pegar isso que a MRP está sugerindo, levando em conta aquela premissa falsa de capacidade infinita, falando, pô, eu preciso agora nivelar a produção. Eu preciso garantir que isso seja factível na fábrica. Então, veja, é esse passo adicional que a gente tem uma convicção de que é o que vai estar mudando, né? Que precisa mudar, precisa complementar. Porque como é que você resolve essa questão? Você precisa eliminar esses conflitos. Eu vou mostrar para vocês como é que o Dremel não só elimina esse conflito, como também ajuda você a administrar o dia a dia. Porque não basta simplesmente saber calcular. É preciso reagir rápido e com precisão ao dia a dia mutável da produção. Percebe? Então, esse passo adicional é o que eu vou estar mostrando para vocês. Como é que a ferramenta PS conseguiu trazer nessa história toda uma quantidade de inteligência astronômica, uma quantidade de agilidade astronômica. Ok? Então veja, a partir desse ponto, até o ponto que a gente está acostumado, é o MRP infinito. O que você faz agora? Nós vamos primeiro salvar esse cenário para poder comparar. Então esse cenário aqui, o que é? O cenário é o meu cenário de MRP infinito. Que nós vamos ver o que nós vamos estar mudando. A partir do momento que eu salvei esse cenário, eu vejo aqui o seguinte. Bom, no meu perfil de carga, está estourado. Eu tenho que reconhecer que essa linha vermelha limita a minha produção. E eu posso ter limitação oriundo do quê? De máquina, mão de obra, material, ferramental.
tem uma série de restrições que a gente encontra no dia de fábrica que o drummer está levando em consideração no momento de fazer a programação. Você pode ver toda a questão de materiais, consumo de materiais, por exemplo, o que o MRP explodiu e calculou em termos de materiais. Então aqui já tem uma lista mastigada, cada matéria-prima, quanto que eu tenho no estoque disponível, quanto que tem encomendado em compras. Se essa matéria-prima, por exemplo, tiver problema de fornecimento, quem são os produtos que vão sofrer impacto, qual o encadeamento de ordens, quais são as ordens de produção que vão consumir esse material, ao longo desse próximo ano, quanto a mais que eu vou precisar comprar desse material. Então essa rastreabilidade já é completa no Dremel, então você já consegue saber exatamente se uma matéria-prima deixar de existir, quem vai sofrer impacto aqui embaixo. Então quando eu falo que ele leva todas as restrições em conta, de fato nós estamos fazendo toda essa consideração material, mão de obra, máquina, dispositivos, ferramentais, moldes, equipamentos, enfim, todas as restrições que a gente normalmente está acostumado a encontrar. A partir desse ponto, então, o que eu faço, pessoal? Qual que é meu diferencial? Falar para o sistema, respeite a linha vermelha, faça caber aqui dentro. Então, aqui está o grande pulo do gato. O que a gente vai além? Essa rotina de nivelamento é a rotina do APS. Então, o APS, quando roda, ele insere essa inteligência para dizer, olha, aquilo que o MRP diz que dá para fazer, não dá para fazer. Então, para quando eu vou conseguir? Então, a partir do momento que você fez o nivelamento, o que muda aqui? Perfil reprogramado. Perceba que ele fez caber dentro da linha vermelha. Perfil original, está estourado. Eu posso visualizar por centro de trabalho, por recurso, por exemplo, vamos pegar só uma área de inspeção, dentro da área de inspeção vamos pegar o meu principal gargalo, que é esse conjunto MB. Então, como é que ficou, como é que ficou aqui esse centro de trabalho? Então, está aqui, perfil original, perfil estourado, e aqui está o perfil reprogramado. Fez caber dentro da linha vermelha. Então agora, pessoal, eu já tenho o quê? Eu já tenho a programação construída na produção, levando em conta o quê? A minha disponibilidade de recurso. Meu recurso é finito. Então aqui está o grande diferencial que a gente tem, a grande mudança paradigma, é você inserir essa análise de capacidade, levar em conta que você não tem eventualmente disponibilidade para atender todo mundo e você precisa programar. Baseado em quê? Baseado em uma série de regras, de uma inteligência de priorização, uma inteligência que vai otimizar o uso dos seus recursos, com lógica de agrupamentos de setup, uma série de coisas que a gente tem dentro dos sistemas APS, em particular aqui no Drummer, que vão gerar uma programação otimizada. Então, quando nós rodamos o primeiro processo, veja só, se eu pegar aquele meu gráfico de utilização, onde aqui está o perfil estourados, perfil reprogramado, percebo que mudou. Não existe ninguém agora extrapolando 100%. Meu gargalo está aqui, esse MBL está no limite da utilização. Os outros centros de trabalho foram programados para atender às exigências dos gargalos. Né? Capacidade é desbalanceada, então tem centros de trabalho que você pode ter mais capacidade do que outros. Então eu posso salvar esse segundo cenário, eu vou chamar esse segundo cenário o meu primeiro APS nivelado, com um turno. Por que é um turno, pessoal? Porque aqui eu tenho a possibilidade de fazer esse tipo de simulação. Será que vale a pena trabalhar com um turno, dois turnos, três turnos? Será que eu preciso aplicar hora extra? Sim ou não, aonde? Enfim, você pode fazer todo esse tipo de simulação. Então vamos salvar esse primeiro cenário nivelado com um turno só. E agora eu vou mostrar como é que a gente enxerga o nivelamento em si. Como é que a gente, uma vez nivelada a produção, vai enxergar todo aquele sequenciamento e encadeamento de ordens. Então o Drummer, ele possui duas formas de você visualizar. Uma forma é uma forma mais gráfica e tem aquela forma mais analítica, que normalmente são aquelas listas que vão para a produção. A forma gráfica é o gráfico de Gantt. Esse gráfico de Gantt é aquela ferramenta que mostra
todos os centros de trabalho, numa sequência, e uma escala de tempo. Cada bloquinho desse aqui está representando o quê? Uma determinada operação de um item dentro de uma ordem de produção para atender um determinado pedido, uma demanda. Então, essa sequência, esse encadeamento, é o resultado dessa programação. E aqui no gráfico de Gantt, você tem uma série de visualizações possíveis. Por exemplo, eu posso dar um zoom aqui na escala de tempo, mais ou menos, tá vendo? Posso dar um zoom aqui nos recursos. Eu tenho simbologia de cores, por exemplo, isso aqui é uma cor para cada item, operação, produto. Eu tenho uma simbologia bem interessante que mostra, por exemplo, os atrasos. Vermelho significa, essa programação, ele está me indicando o quê? Uma programação que não vai atender a minha data de entrega. Por que isso, pessoal? Se ele fez um nivelamento da produção, aqui era a demanda de recursos que eu precisava para atender naquele prazo ideal. Aqui é a programação que eu consigo fazer na fábrica. O que acontece com as datas de entrega? Ele teve que empurrar para frente. Quem e quanto? Então, se eu pegar a minha lista de demanda, aquilo que ele estava dando, por exemplo, como data sugerida aqui pelo comercial, aqui agora a programação está indicando que eu vou conseguir atender nessas datas aqui, tá vendo? Então aqui está a grande diferença entre a lógica que nós estamos acostumados do MRP, onde ele tem uma data de entrega, que entrou no sistema e aquilo o MRP não muda, e agora o APS com uma rotina de inteligência que vai fazer uma otimização do sequenciamento e vai indicar claramente cada um dos pedidos qual que é a data que de fato eu vou conseguir atender. Então vocês perceberam a mudança aqui, pessoal? Então nós conseguimos visualizar agora as novas datas, quem que vai atrasar, quem não vai atrasar. Voltando aqui no gráfico de Gantt, então ele mostra, por exemplo, o que você pode visualizar. Eu posso pegar, por exemplo, uma única ordem aqui embaixo. Vamos pegar, por exemplo, essa ordem, eu quero fazer um filtro por essa ordem. E quero analisar, por exemplo, só essa ordem de produção. Essa ordem está aqui. Eu posso agora avaliar todo o encadeamento que tem nessa ordem. Por exemplo, para eu conseguir atender o meu pedido aqui, depende de todos esses eventos aqui para trás. Então ele mostra todo o encadeamento da produção. Eu tenho uma série de operações que você pode fazer, eu posso pegar um bloquinho aqui, mudar, ele vai reprogramar aqui a operação, enfim. Essas são as visualizações que você consegue ter dentro do gráfico de Gantt. Agora, eu como programador, eu bato o olho aqui e falo, pô, isso aqui parece um mapa do inferno, né? Está tudo vermelho, está tudo atrasado. Como é que você consegue interagir com um APS agora para garantir aquela ação rápida e com precisão face às diversas interrupções que você pode ter, né? Nosso ambiente industrial ele é mutável, toda hora está mudando, toda hora está entrando novos pedidos, toda hora está quebrando máquina, enfim. Como é que você consegue usar a ferramenta APS para dar essa agilidade, para dar mais previsibilidade? Por exemplo, eu como programador, eu bato o olho e falo, pô, mas está tudo atrasado, como é que eu consigo melhorar essa minha programação? Por exemplo, será que vale a pena colocar horas adicionais, como eu comentei? Será que vale a pena colocar um segundo turno? Como é que você, usando a ferramenta, você consegue rapidamente responder isso? Eu venho aqui nos meus centros de trabalho, onde eu tenho todos os meus recursos, e venho aqui na definição de calendários. Vamos fazer uma simulação muito rápida. Se eu estou trabalhando com um turno só, se eu tivesse operando com mais turnos. Então, por exemplo, a partir de hoje, vamos habilitar até o dia 20, por exemplo, a possibilidade de trabalho em até 3 turnos. Coloco aqui, digo que é possível trabalhar sábado e domingo. Posso ser seletivo, colocar numa máquina, vamos colocar aqui na fábrica como um todo. Crio esses calendários de exceção e volto aqui no sistema e peço para ele simular novamente. Simular novamente significa aproveitar todo esse ambiente que o APS já tem disponível, já tem em suas mãos, está em memória, é muito rápido, e fazer todo um recálculo de MRP, um recálculo de explosão, um recálculo de sequenciamento e mostrar para vocês. Por exemplo, vamos ver o que significa aqui eu simular com 3 turnos, nesse meu exemplo. Rodamos aqui, ó.
Olha, meu objetivo, o que que é? É um jogo, né? Pegar esses blocos vermelhos, transformar o maior número possível de blocos vermelhos em blocos verdes. Blocos verdes significa, eu estou atendendo no prazo. Será que colocar 3 turnos aliviou aquelas demandas que eu tenho lá do Big, que estava lá um mês atrasado? Então você já vê aqui o impacto. Ó, aquelas minhas demandas que estava dando um atraso de quase 30 dias, olha lá, com 3 turnos, nesse cenário, olha como ele já aliviou. Eu tenho que eu até consigo antecipar. Olha como ele melhorou a minha performance de entrega colocando 3 turnos. Então, isso você consegue ainda fazer uma análise mais direta. Por exemplo, vamos pegar os meus cenários e vamos salvar esse segundo, agora, APS nivelado com 3 turnos. Então, o que que é o meu cenário 3? Meu cenário 3 é o APS nivelado com 3 turnos. Olha que interessante, pessoal, você vai ver os dois lados da moeda, comparando esses cenários, por exemplo, pegando o cenário de um turno, comparando com o cenário de 3 turnos, eu vou ter o ganho de um lado, olha como é que melhora a minha performance de entrega com 3 turnos, se comparado com um turno só. Esse aqui é o número de pedidos, número de demandas que eu estou conseguindo atender no prazo por período. Tá vendo? Com a contrapartida, eu coloquei turnos adicionais. Esses turnos adicionais muitas vezes são horas mais caras. Você pode, em contrapartida, estar avaliando também qual é o impacto no custo da mão de obra. Ele sobe desse patamar para esse, porque eu estou colocando 2 turnos a mais. Aqui, vocês perceberam? Aqui, quanto você ganha por um lado e quanto você tem de custo adicional do outro. E aí que está a grande sacada, a grande agilidade que você consegue ter. Reagir de forma mais rápida, com precisão. Porque não é só a questão de ter o cálculo, é fazer isso e mostrar o que? O impacto no resultado daquela sua ação. Foi legal? Então, aqui você já consegue avaliar, olha quanto que eu melhorei a minha performance de entrega com esse custo adicional. Beleza. Volto aqui no meu gráfico de Gantt. Pô, legal. Aqui eu tive essa situação. O que você pode fazer a mais, pessoal? Aquelas situações do tipo, vamos pegar aqui, por exemplo, os produtos, individualmente. Então, aqui eu tenho cada uma dessas cores associadas para o produto. Será que o meu processo tem alguma lógica, de tal forma que eu tenho alguma restrição técnica, que tem que ser uma sequência específica? Ou será que ele é tão, o meu setup do equipamento, ele é tão sujeito a determinadas características que se eu inverter, eu consigo ter melhor eficiência no equipamento? Então, todas essas questões podem ser analisadas aqui também dentro dessa possibilidade de otimização. Por exemplo, você nos centros de trabalho, você pode definir o que nós chamamos de atributos, atributos de preparação. Olha, a cor é importante, a largura é importante. Você vai definir uma série de atributos, matrizes, inteligências para indicar qual que é a lógica, onde você diz para o sistema, ó, privilegie a eficiência do equipamento. Então, quando você roda com essas possibilidades, vamos ver aqui cores, olha, vamos ver essas cores que estão jogadas aqui, estão intercaladas. Quando eu peço para rodar com um agrupamento de setup, olha o que ele faz. Ele inverte sequências de datas, aonde ele vai tentar juntar, nesse meu exemplo, por cores similares. Posso criar um degradê de cor. Estou dando um exemplo de cor, pessoal, mas tem várias outras possibilidades. Olha como é que ele já fez aqui, ó. Ele sequenciou todos os produtos aqui que têm a mesma cor. Com isso, aquela barrinha preta que a gente encontra aqui no começo, que é o tempo de setup, você consegue ter uma redução, muitas vezes astronômica. Isso ele impacta no quê? Na disponibilidade de horas produtivas. Você está otimizando o uso do equipamento. Então você consegue, por um lado, verificar se isso teve um resultado positivo ou negativo nesse indicador aqui, por exemplo, de setups. Quantos setups estão sendo programados na produção e quanto da sua capacidade está sendo consumida por esses setups, muitas vezes em detrimento do quê? De data de entrega. Então, se eu pegar, por exemplo, essa minha curva aqui, com relação
a entrega no prazo, olha o setup que ele está indicando. Ó. Como você inverteu data de entrega para otimizar, por exemplo, eficiência, pô, a sua performance de entrega, nesse exemplo aqui, caiu. Você percebeu? Mas ele mostra tudo isso indicando para você as possibilidades. Você consegue ter uma previsibilidade muito maior face às simulações que você está realizando. Então você pode ir, voltar, vamos voltar para o processo inicial aqui, por exemplo, sem o setup, enfim. Você tem todas essas possibilidades. Nesse meu exemplo, voltando aqui para essa identificação dos atrasos. Nessa programação, é uma programação que a partir da semana 15, todos os meus pedidos aqui estão entregues na data. Então foi legal. O que a gente pode também fazer dentro do APS? Como é que ele pode ajudar você nessa questão de previsibilidade, ação e reação mais rápida e com precisão? Por exemplo, aquelas interrupções de fluxo que ocorrem aqui no dia a dia da fábrica. Quebrou uma máquina, faltou uma matéria-prima. Como é que você reage rapidamente com uma ferramenta PS? Vamos fazer alguns exemplos. Pegar aqui um conjunto de máquinas aqui, ó, essas injetoras, pode ser essa ou essa aqui, ó. Qualquer uma dessas máquinas que tem uma fila programada. Essa injetora 2, eu tenho uma fila programada para ela. A manutenção diz para mim, ó, acabou de quebrar essa máquina, vai ficar X horas, X dias parados. Eu, como PCP, eu tenho que agir de uma forma rápida, eu tenho que verificar o que eu preciso fazer, como é que eu reprogramo a minha produção e mais, qual o impacto que esse soluço lá na fábrica vai me causar. Você percebe? Então hoje, como é que vocês resolvem isso na sistemática tradicional? O MRP gerou aquele plano infinito. Vocês têm em mãos o quê? O conhecimento das pessoas, um monte de planilhas que você acaba desenvolvendo, para fazer uma sequência, para refazer, e aí haja sola de sapato para vocês irem na fábrica e tentar fazer a reprogramação, enfim. Com a PS, isso tudo, ele é, digamos, facilitado. Olha o que nós vamos fazer. Essa máquina quebrou. Eu venho aqui em centro de trabalho e falo assim, ó, beleza, vamos criar um turno de exceção. Eu vou dizer que a partir de hoje, até o dia 2, a manutenção está me dizendo que vai ficar uma semana parada. Eu vou atribuir um turno zero. Zero significa está parada. Inclusive vai ficar parada sábado e domingo. Quem? Essa maquininha 2 aqui. Ó. Eu estou criando uma exceção de calendário para ela. Isso pode ser usado, inclusive, para manutenção preventiva também, né? Indicando a indisponibilidade de determinado recurso na produção. Então, quando você cria esse calendário a mais, vamos aqui no Gantt, vamos refazer esse processo. Então, simulando tudo novamente, o que a gente vai visualizar aqui, pessoal? Vamos ver o que mudou. Vocês perceberam aqui, ó, ele bloqueou o recurso. Nesse ponto, tá vendo? Bloqueou o recurso porque agora vai ficar uma semana parada. Cadê a fila que estava aqui? Automaticamente ele já refez toda a programação. Refez toda a programação é reprogramar todo o sequenciamento, toda a sincronização e toda a otimização que eu estava mostrando. Num estalo. Então veja o ganho que você consegue ter, por exemplo, com uma ferramenta desse tipo. É uma agilidade que te dá uma proatividade muito grande, uma facilidade muito grande para mitigar situações do dia a dia da produção. Você percebe? E não só isso. Veja, além dele ter reprogramado toda a sequência, ele vai mostrar o que esse soluço vai impactar para mim, aonde vai doer meu bolso. Aonde vai doer meu bolso, pessoal? Será que é o OIE daquele setor? Pode ser, mas às vezes é uma restrição que você tem numa máquina, mas tem outra máquina disponível. Onde vai doer o meu bolso é aqui, ó. Eu vou salvar esse cenário e vou chamar aqui, ó, parada daquela máquina MA. Eu quero que você me mostre, aqui, sistema, qual que é o impacto na minha habilidade de entregar produtos lá para os clientes. Aí vai doer o meu bolso. Então, por exemplo, comparando o cenário com a máquina operando, o cenário com a máquina parada, eu vou ter essa lista. Vamos pedir uma listinha mastigada. Ele vai me entregar uma listinha dizendo, olha, você tem que falar com o seu comercial que esses produtos, esses pedidos, esses clientes, eles vão ter que sofrer um impacto, porque mesmo com a nova otimização que eu fiz, que o sistema fez e propôs para mim,
Esses caras, nem por milagre, eu vou ter que empurrar a data de entrega para essas datas aqui, ó. Um dia para frente, 2 dias, enfim. Aqui ele mostra exatamente aonde vai doer o seu bolso. Então isso também te dá uma habilidade muito grande para fazer simulações do tipo, pô, aqui é uma máquina que quebrou. Mas e se eu tivesse pegando essa máquina e avaliando se vale a pena eu colocar ela para fazer uma reforma? Você vê o impacto na hora. Da mesma forma, você pode ter, por exemplo, situações de materiais, que é muito comum também, né? Por exemplo, aqui no gráfico de Gantt, se eu pegar e filtrar por um componente, eu tenho um componente comprado, esse W1 aqui, ó. Veja, eu filtrei por esse componente. Percebam que grande parte dos primeiros processos, daqueles itens que eu faço, é um aço especial que eu uso praticamente em quase todos os meus produtos. Ou é um tipo de pigmento que ele entra em todos os produtos, ou é um tipo de composto que entra em todas as minhas formulações, enfim. Esse material, ele é um material que é usado em muitos produtos. Então, no meu registro de estoque, se eu pegar essa matéria-prima, está me indicando 3.000 unidades. Então, o meu MRP, ele usou esse saldo de 3.000 para fazer toda essa programação. Suponha que acabou de acontecer um problema. Esse estoque não está mais disponível, o estoque aqui está com problema de qualidade. Eu não tenho mais esses 3.000 no estoque. Então, você pode também simular essa interrupção de fluxo relacionada a um material, nesse caso. Agora, um pedido que estava para receber hoje, o fornecedor atrasou, ele ainda fala para mim, ó, compras em um lead time de 20 dias. Esse lead time é obrigatório? Sim ou não? Então veja, se for obrigatório, você pode declarar o material como restritivo aqui. Então veja, o que vai acontecer, pessoal? Eu mudei uma condição do material. Então, automaticamente, toda essa alocação de saldo que ele fez no meu cálculo de MRP, que a gente já sabe como faz, e depois toda essa sequência de nivelamento e otimização que eu mostrei para vocês que um APS faz, o que vai impactar? Vamos rodar agora. Ele vai refazer todo esse cálculo. Olha que interessante. Vocês perceberam a mudança? Ó? Agora eu tenho o quê? Eu tenho um gap aqui. Ó. Esse gap, tipicamente aqui, ó, 20 dias aqui, tá vendo? Qualquer um desses produtos que eu pegar e ver o encadeamento, por exemplo, esse primeiro processo, se eu fizer aqui para frente, ó, ele vai empurrar toda a cadeia para frente, e, portanto, o produto vai ser entregue aqui. E se eu pegar, por exemplo, esse produto, esse componente fabricado, e ver esse encadeamento aqui nesse outro formato, olha que interessante. Ele está me dizendo aqui exatamente o quê? Para fazer esse semi-acabado, que é aquilo que eu estou vendo no Gantt, ele tem uma sequência de operações e ele usa essa matéria-prima W1. Eu tinha 3.000 no estoque, mas eu não tenho mais. Então significa o quê? Que agora eu vou ter que depender de uma ordem de compra, que o próprio Drummer vai programar para você, dizendo que você vai colocar essa ordem de compra no seu fornecedor hoje. The Time informou que é obrigatório esperar 20 dias. Portanto, esse material só vai estar disponível no dia 15 de abril. Então ele vai empurrar toda essa sequência para frente, que é exatamente essa sequência que a gente está visualizando aqui. Agora, como é que você pode mitigar? Será que eu consigo agilizar? Pô, vamos tentar ver uma possibilidade de um fornecimento, uma antecipação, enfim. Se você consegue antecipar algumas coisas, você pode vir aqui e falar, bom, beleza, o fornecedor consegue me antecipar 2.000 ou 1.000 unidades, enfim. Você pode estar colocando aqui e pedir para rodar novamente. Rodar novamente significa refazer o cálculo, refazer todo o MRP. Você percebe? Então, aquela lógica que a gente usa hoje, a rodar um MRP, o MRP roda à noite, demora muitas vezes horas, isso tudo cai por terra, porque você está com um ambiente onde ele está fazendo tudo isso de uma forma rápida e integrada. Então, quando você roda tudo isso aqui de uma vez, ó, vamos ver essa cadeia. Será que aquela antecipação vai aliviar? Nesse meu caso aqui, ó, ele já trouxe aqui para trás, tá vendo? Por quê? Porque agora ele consegue usar aquele material de forma antecipada, de forma que agora ele puxou todo o cadeamento aqui para trás. Então, vocês perceberam, pessoal, que qualquer evento que a gente faça aqui no sistema,
ele vai estar me mostrando exatamente esse impacto, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Vamos tirar aqui agora esse filtro para voltar naquela condição original aqui, tá vendo? Então, aquelas 2.000, ó, alguns aqui eu ainda não vou conseguir, tá vendo? Esses daqui eu ainda vou ter que empurrar lá mais para frente, mas grande parte eu já consegui trazer aqui para trás, tá vendo? Por fim, uma coisa também que é muito comum aí, que vocês conseguem fazer rapidamente, que vai muito além daquilo que nós estamos acostumados, né? Que é aquela programação meio estática, né? Num ambiente altamente dinâmico, que é o chão de fábrica, né? Você rodar aquele MRP estático, e agora passando a ter uma ferramenta onde você tem a capacidade de simulação rápida, como que você pode estar mudando a forma de você enxergar o seu planejamento de programação? Por exemplo, todas aquelas questões comerciais, pessoal, cai lá no comercial, toda hora uma cotação de prazo, a área comercial está, o cliente está pedindo aqui uma cotação, ou está entrando um reprograma, ou mudou uma prioridade, ou a diretoria está dando um grito lá com o cliente, e tem que mudar a data, enfim, todas essas condições que causam, vamos dizer, um estresse enorme com a área industrial, como é que você pode estar facilitando a vida aqui com o Drummer? Vamos fazer uma simulação muito rápida. Caiu aqui no meu comercial uma cotação, então você pode diretamente aqui no Drummer entrar com uma demanda. Lembrando que ele tem toda a rotina do MRP para explodir, então eu não vou entrar com uma ordem de produção, eu vou entrar com uma demanda, uma cotação. Vamos chamar aqui sugestivamente, vamos entrar com um fura-fila. O que é esse fura-fila? Pode ser uma lista de produtos, uma lista de pedidos, né, de itens, ou um produto individual. Tem um cliente aqui que está me pedindo um lote adicional desse produto. Então, vamos colocar aqui esse cliente 6 aqui, por exemplo. Ele quer um lote adicional de 80 unidades desse produto. Para quando? Ele pode dar uma data, sugerir uma data, ou ele pode falar qual a data mais cedo que você consegue me atender. Bom, a data mais cedo para mim seria hoje. Vamos checar. Estou com essa ferramenta aqui, então é possível fazer simulações. E o que muda? Eu vou estar informando isso como uma simulação, não é um pedido real, é uma simulação, uma cotação de data. Então veja, a partir do momento que eu entro com essa característica, com esse tipo de demanda, é uma simulação de data, o sistema vai disponibilizar para mim uma função onde eu falo aqui, olha, tá, considerando o que está em andamento e considerando essa cotação que eu estou entrando, qual que é a data que de fato eu vou conseguir atender, mas agora onde eu tenho que informar uma outra coisa. Você aceita mudar alguma coisa naquilo que está em andamento? Porque quando nós pegamos a nossa lista de demandas, a nossa carteira lá de pedidos e previsões, você tem caras aqui que eu não posso mudar em hipótese alguma, porque eu posso ter multa, uma penalidade, e você tem outros que estão associados a uma previsão, por exemplo, que você tem flexibilidade para mudar. Então você pode estar lendo essas demandas com um grau de prioridade aqui, tá vendo? Aqueles caras que não podem mudar. Por que isso é legal? Porque nessa simulação de data de entrega, você vai indicar assim, ó, aqueles caras que não são tão prioritários, qual é o desvio médio, máximo que eu aceito para poder passar um fura-fila na frente? Então você, sei lá, você quer ser conservador? Vamos deixar zero. Zero aqui significa eu não quero mexer em ninguém. Quando você pede para processar, não é uma regra onde ele vai tentar descobrir um buraco para encaixar, pessoal. Ele vai tentando entrar com aquela demanda, data a data, ele vai verificando cada uma das datas, fazendo uma simulação otimizada para verificar, pô, se eu entrar para aquela data, para quando eu vou conseguir entregar o meu produto? E eu tenho que descobrir uma data que ele chegue exatamente naquele atraso médio aceitável aqui, ó. Eu coloquei que eu quero zero, tá vendo? Então ele tá, ó, já está jogando, já está no dia 21, 23 de abril aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui está diminuindo. Chega uma hora que isso aqui vai convergir. Então ele fala, ó, legal. Se você quiser manter tudo aquilo que você já tem na sua carteira sem mexer em nada, prometa esse cara aqui para o dia 26/4.
Garanto para você que se você entrar esse daqui via lá o RP, eu vou trazer para o OPS novamente, a programação que ele vai criar não vai mexer em nada naqueles outros que já estão em andamento. Pô, é aceitável comercial? Se for aceitável, ótimo. Se não for aceitável, então aí você tem que dar alguma flexibilidade. Por exemplo, aqueles caras que não são tão não tem multa, por exemplo, tem mais flexibilidade. Digamos que seja aceitável um atraso médio de até, sei lá, 4 dias. Simula novamente aqui nessa condição. Então, ele é rápido, ele está em memória, então ele vai estar dando o resultado em questões de segundos aqui. Você está vendo, pessoal? Ó, ele falou, nesse caso, você pode antecipar para o dia 31 de março. Só que, comercial, quem são os caras que você vai ter que empurrar a fila? São esses caras aqui, ó. Tá vendo? Quanto que vai ter que empurrar a fila para frente? Justamente por conta de você estar antecipando. Então, vocês perceberam como essa ferramenta é uma ferramenta assim, extremamente útil e poderosa, porque ele te dá o quê? Como você vai absorver necessidades do mercado em cima de uma situação mutável, que toda hora está, né, tá mudando lá no chão de fábrica, podendo dar resposta de forma rápida e mais confiável. Então, se essa função é usada com disciplina, garanto para vocês que o nível de estresse entre o comercial e o industrial vai cair muito. Então, essas simulações são as simulações que você, de fato, consegue estar fazendo dentro desse APS e, portanto, como que você está mudando a forma de enxergar um planejamento, uma programação, saindo daquela visão estática de um MRP infinito e agora tendo a possibilidade de você, num ambiente extremamente ágil e flexível, dar agilidade e confiabilidade em todas essas simulações e essas respostas do dia a dia. Então, é claro, o APS, ele te dá esse ambiente e aí você vai definir no final, veja, eu simulei vários cenários, simulei várias situações, e ao final você vai dizer, pô, eu quero gravar essa programação, mandar isso aqui para a fábrica, porque é uma programação que, apesar de estar vendo um ano para frente, eu quero pegar esses 30 próximos dias aqui, ó, e mandar para a fábrica como programação detalhada mesmo. Então, a partir do momento que você salva, toda a programação de produção, a programação de compras, elas vão ser listadas, muitas vezes de uma forma mais analítica. Por exemplo, eu quero ver uma programação que eu tenho que disparar lá para o chão de fábrica. Então, como que o chão de fábrica está acostumado? Ó, cada supervisor lá de centro de trabalho, ele vai receber uma lista, por exemplo, esse conjunto de máquinas aqui, cada uma das máquinas, qual que é a sequência que os operadores têm que trabalhar para cada ordem de produção, data e hora de início e término, ou seja, é aquele gráfico gigante de forma analítica, já indicando toda a sequência, a sincronização de todos os eventos e mais, mostrando as datas que cada um desses eventos vão ser concluídos e, portanto, qual a data que o comercial vai estar negociando com o cliente. Então percebam que aqui você tem uma visão muito mais assertiva também, onde eu, visualizando, por exemplo, um determinado cliente, um determinado produto, eu tenho aqui uma incumbência, eu preciso ver como é que está o atendimento desse primeiro pedido aqui, ó. Então, olha como é que você consegue ter uma visão rápida. Desse pedido, eu já consigo ver, olha, a programação está me indicando uma data de atendimento para o dia 4. Pô, mas onde que isso está parado? Aqui embaixo, você já está vendo assim, quais são as ordens de produção que estão dando suporte a essa entrega. Então, são essas duas ordens que, por sua vez, tem todo esse conjunto. Essa ordem aqui que está fazendo uma determinada quantidade, como é que ela está? Aqui eu consigo visualizar, por exemplo, nessa rede, como é que está a programação detalhada dela agora. Mas é uma visão, olha como que mudou a visão agora do APS nivelado, APS finito. Essa data é a data de hoje, eu estou vendo da data de hoje para frente. Não tem mais aqueles eventos no passado que o MRP gerou. Lembra o MRP lá atrás? Como que a gente está acostumado? Mas o MRP está me dizendo que eu precisava ter comprado já o material, ele está me dando uma data de operação que está encavalada, ele está me dando uma data que caiu no passado, e aí você tem que se virar nos 30 lá para resolver com o uso de um monte de planilha.
Aqui com a PS, você já vai ter essa visão toda mastigada. Veja, que é factível fazer dessa data de hoje para frente todos os eventos aqui. Vocês estão percebendo? Então, com isso, de fato, você consegue ter uma visibilidade muito maior e saber, em cada um desses processos, se você já apontou, se você já não apontou, por que está programado para esse período. Às vezes o que é questão de recurso, às vezes é uma operação anterior, às vezes é uma questão de material, então você consegue dar uma resposta muito mais rápida também, assertiva, como que está um determinado pedido, uma demanda de determinado cliente. Vocês perceberam, pessoal? Então veja, esse é o ponto que eu queria ter mostrado para vocês. Então, programação de compras também já nasce toda sincronizada com a programação da produção. Quando a gente pega esse plano de materiais, por exemplo, cada matéria-prima, eu consigo ter uma visão aqui exatamente quais são as demandas daquele material, como que aquele material está sendo atendido aqui pelas minhas disponibilidades. Quando chega num determinado momento, vai ficar negativo, então ele vai sugerir uma ação de reposição. Essa ação de reposição, então, aqui ele pode estar quebrando para 2 fornecedores, perceberam? Então, isso daqui é bastante interessante, justamente porque te dá toda a programação de compras 100% sincronizadas com a programação da produção, levando em conta se eventualmente você tem matérias-primas também restritivas. Ok, pessoal? Então, saindo um pouco agora do sistema, só para a gente fazer um fechamento, as nossas conclusões, né? Então, passando muito rápido aqui, o que a gente percebe, pessoal? Que realmente o mundo mudou, mas o planejamento, como a gente está acostumado a enxergar, não. O problema não é mais calcular, é regir rápido e com precisão. O planejamento tradicional foi feito para outro contexto. O MRP ele responde o que, quanto e quando produzir e comprar, mas não responde se é possível executar. Perceberam? Então a gente tem o quê? Um plano de produção que não é executável. Hoje nós percebemos que a maior parte das indústrias, elas não sofrem por falta de planejamento, elas sofrem por planos que não conseguem ser executados. Tão simples quanto isso. Então aí a fábrica tem que sair correndo, o planejamento tem que sair correndo, os controladores de produção têm que sair correndo atrás de lista de faltas, uma série de planilhas para conseguir sincronizar na mão a produção, né? Então é isso que a gente encontra, né? Com a mudança de paradigma, o planejamento deixou de ser um processo estático e passou a ser um processo altamente dinâmico e contínuo. Ou seja, qual que é o novo padrão aqui? O padrão tem que ser um planejamento orientado à execução. Não basta saber o que precisa produzir. É preciso garantir que o plano sobreviva ao chão de fábrica, sobreviva àquele dinamismo do dia a dia da operação de fábricas. Perceberam? Quebra de máquina, falta de material, falta de operador, enfim. Então, voltando àquela questão inicial, será que isso é o fim do planejamento tradicional? A nossa convicção absoluta é que o planejamento tradicional ela não vai desaparecer. Ele é necessário, ele é extremamente necessário, mas não suficiente para encarar todos os desafios da produção. Então, essa é a constatação que a gente chega, como a profissional está trabalhando há muitos anos no setor, como desenvolvedores de sistema. E é exatamente aqui que entra o Drummer APS, pessoal. Se antes o desafio era calcular, hoje o desafio é tomar a melhor decisão possível, dentro das restrições reais. Ok? Não basta mais saber o que fazer, é preciso saber se é possível fazer e qual a melhor forma de fazer. Então veja, essas são as conclusões que está chegando aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me colocar à disposição. Se eu ver, a gente até já extrapolou um pouco o horário, né, pessoal? Eu vou estar vendo aqui as questões que vocês eventualmente colocaram e prometo para vocês que na sequência eu vou estar entrando em contato com cada um que tenha colocado as questões para a gente estar conversando, vendo a possibilidade de fazer uma visita no caso específico de vocês, ver como é que a gente consegue efetivamente estar fazendo uma análise da viabilidade de colocação dessa ferramenta, mudando esse paradigma em termos de planejamento. Esse planejamento orientado à execução. Ok, pessoal? Então, quero agradecer muito a participação de vocês
e realmente me colocar à disposição. Um grande abraço a todos. Ok?